Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é dia 11 de novembro e nós estamos vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que nos segue nas redes sociais do Facebook e do YouTube pela Paróquia São Brás, o evangelho que nós vamos refletir hoje é o de São Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. Enquanto você procura sua Bíblia, pega a sua Bíblia para nos acompanhar, vou falar para vocês sobre o santo do dia. Hoje a igreja faz memória de São Martinho de Tours. Martinho nasceu na Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Seguiu a carreira militar, a qual abandonou para dedicar-se unicamente ao serviço de Deus. Construiu o primeiro mosteiro no Ocidente, na França, e consolidou os demais mosteiros como centros espirituais e bases para os missionários, soldado, monge e bispo. A seu exemplo, aprendamos a pôr nossos talentos a serviço da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, a palavra de hoje vem nos anunciar a vinda do reino de Deus. Os fariseus fazem uma pergunta para Jesus, né? Como viria esse reino de Deus? E Jesus lhes diz: o reino de Deus está entre vós. Ele não vem ostensivamente, mas ele já está entre vós. Em alguma tradução no grego fala assim, ele já está dentro de vós. Ou seja, quando eu deixo Jesus reinar sobre a minha vida, o reino de Deus está acontecendo já nesse mundo, como uma preparação para o mundo vindouro. E esses fariseus, eles estavam sempre observando Jesus. E eles sempre questionavam Jesus, porque eles esperavam por um rei de fato, mas eles não acreditavam que esse rei era Jesus, poderia ser Jesus. Por quê? Eles esperavam um rei que fosse para lutar, para defender eles do domínio romano. Só que Jesus veio mostrar um outro reino, um reino espiritual, o reino de Deus, não o reino deste mundo. E amados, e ele diz aqui depois, ele fala para os discípulos que dias virão que desejareis ver um só dia do Filho do Homem. Por que ele diz isso? Porque em breve Jesus vai morrer. E esses discípulos desejarão, aí eles vão entender verdadeiramente quem era Jesus e eles vão desejar ter Jesus na sua vida. Gostariam de ter pelo menos mais um dia com ele. Mas, para que nós possamos viver esse reino de Deus, e eles, Jesus também queria dizer da forma assim, que eles deveriam
já estar vivendo o reino de Deus dentro deles, acontecendo essa vivência no seu coração. E é dessa forma que tem que acontecer no meu coração e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, para nós praticarmos o reino de Deus, se nós olharmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ele começa assim, no capítulo 1 até o 6 vem falar sobre a instrução sobre o escândalo, o perdão e a fé. Ou seja, nós devemos, se queremos viver o reino de Deus, devemos praticar o perdão, viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e evitar escândalos. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, nós deveremos ser exemplos, como os discípulos deveriam ser. E do 7 ao 10 fala da lição de humildade, ou seja, o reino de Deus, ele é para quem é humilde. Se nós não formos humildes, obedientes ao Pai, como Jesus foi, nós não estaremos vivenciando o reino de Deus na nossa vida. Porque nós devemos ser, como diz no finalzinho desse versículo, somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer e não nos deixar engrandecer por cargos que a gente tem dentro da igreja. Porque muitas vezes, amados, a gente pode correr o risco de deixar a vaidade falar mais alto dentro de nós. E nós devemos nos vigiar sobre isso, para não cairmos nessa tentação de se exaltar, porque quem tem que ser exaltado é Jesus. Nós devemos ser humildes a exemplo dele. E isto é também uma forma de praticar e viver o reino de Deus já nessa terra, né? Já hoje, no dia de hoje, agora. Não é para amanhã, é para hoje. Depois tem a passagem do leproso agradecido, que é do versículo 11 ao 19. Aqui fala da cura dos leprosos, mas somente um agradeceu a Deus por ter sido curado. Então, viver o reino de Deus é também ser um cristão agradecido a Deus por tudo que Ele nos faz. Devemos dar graças a Ele por tudo de bom que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos de bom, amados, é por pura graça de Deus. Porque Jesus mesmo fala para aquele jovem rico, quando ele diz que Deus é bom, que Ele é bom, que ele fala para Jesus que Ele é bom. Aí Jesus diz, só Deus é bom. Por que me chamas de bom se só Deus é bom? Então, nós não somos bons. Quando nós temos atitudes boas, é por pura graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por pura graça de Deus. Se isso acontece, é porque, de alguma forma, estamos vivenciando na nossa vida, no nosso dia a dia, as práticas do reino de Deus, já agora. E depois é o texto que eu li, que é o vinda do reino de Deus. Então, amados, eu entendo que para nós vivenciarmos o reino de Deus, devemos praticar essas coisas. O perdão, o amor, a gratuidade, a fraternidade, a partilha. Se nós não vivenciamos isso, nós não estamos vivendo o reino de Deus já. Porque a gente fica olhando o reino de Deus de forma externa, esperando algo externo acontecer. Mas primeiro ele tem que acontecer dentro de mim, para que transforme o mundo ao nosso redor. Se isso não acontece dentro de mim primeiro, jamais eu vou conseguir que as pessoas acreditem em Jesus Cristo. Nós precisamos ser o exemplo de Jesus. Se nós somos cristãos, porque ser cristão é ser outro Cristo aqui na Terra. E nós falamos muito de ser cristãos, mas nós falamos muito da boca para fora, porque na prática nós às vezes nem sabemos o que quer dizer. Porque na verdade nós deveríamos ser outro Cristo. Como tem uma música do Padre Zezinho que fala: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É dessa forma que nós devemos viver o reino de Deus já nesse mundo. E por fim ele diz sobre o futuro da sua segunda vinda. Ele diz assim, que ele virá como um relâmpago, né? O relâmpago a gente vê, porque dá aquele clarão. Então, quando Jesus voltar, não vai ser de uma forma que ninguém vai ver.
como muitos falam. Na verdade, vai ser visto, porque um relâmpago a gente vê. Então, nós veremos Jesus. Se aqui estivermos, nós veremos Jesus voltar. Só que ele diz aqui que antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Que geração? A que ele estava vivendo naquela época, com os seus discípulos. E isso de fato aconteceu, Jesus de fato morreu. E para nós hoje, amados, o que a gente pode tirar de lição deste lindo texto evangélico para nós, do Evangelho de Jesus aqui? Que nós precisamos praticar o reino de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no trabalho, dentro da igreja física, porque cada um de nós somos o corpo místico de Cristo, né? Igreja. Mas é dessa forma que nós podemos praticar e vivenciar o reino de Deus já nesta vida. Que nós possamos viver todos os dias o reino de Deus, começando por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.